Bem, olha, deixa eu trazer um assunto já da esfera política. Eu quero falar da lei orçamentária anual e quero chamar a sua atenção para essa matéria. Mas, por favor, fique bem atento com o que você vai assistir nessa matéria, porque este assunto não vai parar por aqui e na semana que vem nós vamos voltar a falar sobre isso. Pode ter certeza, porque com a expectativa de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2023, os deputados já começam a debater o projeto de lei e o fechamento e encaminhamento, melhor dizendo, e o fechamento deste orçamento para 2023. E as leis orçamentárias devem abarcar também os repasses feitos aos outros poderes. Eu estou falando de quê? Dos chamados duodécimos. Acompanhe essa reportagem, eu mostro para você. Mato Grosso, eu quero que você preste atenção nesta reportagem. Por favor, vem comigo aqui na tela do Passando a Limpo. A expectativa de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias na próxima semana, os deputados já começam a debater a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária é a peça de planejamento onde o Estado prevê as receitas, ou seja, o dinheiro que deve entrar no caixa do governo durante o ano. E a partir dessa estimativa, ele fixa as despesas, que é onde esse dinheiro deve ser gasto. A Lei Orçamentária também deve conter a estimativa de repasse para os outros poderes, os chamados duodécimos. O presidente da Comissão Orçamentária explica que antes de ir para o plenário, a proposta deve ser debatida com a população. Agora ela vai fazer duas audiências públicas, uma na Comissão de Constituição e Justiça, outra na Comissão de Fiscalização a que eu presido. Vamos ouvir toda a sociedade, mostrar toda a lei e vamos esperar dos deputados as emendas que eles pretendem colocar na lei orçamentária. Enquanto isso, as comissões vão estudar junto com a Secretaria de Fazenda, trazer todos os subsídios para que a gente possa atender aquelas áreas que a Assembleia acha prioritária, como é o caso da agricultura familiar, da Empaer, que também trata da agricultura familiar, mas de outras áreas como a qualificação, que tem que ser um objetivo muito forte do nosso governo nesse segundo mandato. O governo do estado prevê a destinação de 675,3 milhões de reais para a Assembleia Legislativa, 574 milhões para o Tribunal de Contas, 2 bilhões e 200 milhões de reais para o Judiciário, 733 milhões para o Ministério Público e 274,8 milhões de reais para a Defensoria Pública. As despesas do Executivo estão estimadas em 26,3 bilhões de reais para 2023, o que resulta em uma despesa total de 30 bilhões e 815 milhões de reais. O presidente da Assembleia Legislativa destaca que, como o sistema de pagamento das previdências sofreu alterações, o duodécimo deve ser discutido com representantes de cada poder. Terão que ser maiores por conta dessa despesa adicional que vai vir da Previdência, né? E o que mudou? Mudou que agora ele vai pagar, em vez de 14%, ele vai pagar 28%, né? Cada um recolhe do funcionário 14% e ele paga, o poder paga mais 28%. Então, ele vai ter que pagar isso, recolher isso para a Previdência. Cada um dos poderes vai ter que fazer. E órgãos independentes. Então, isso pesou um pouco no orçamento de cada um, porque normalmente não pagava, né? Antigamente não pagava, agora vai pagar. 30 bilhões e 815 milhões de reais é também a receita prevista para o próximo ano. Para alguns, esse valor estaria subestimado. Para o representante da Comissão Orçamentária, o parlamento deve debater melhor esse assunto com a equipe econômica do governo. Estou pedindo uma audiência com o secretário de Fazenda, justamente que ele possa explicar para nós por que veio tão subestimado, a nosso entender, a receita para o ano que vem. Então, ela vem menor do que ela já está realizada hoje. Então, nós precisamos ter mais informações
para que a gente possa ter um orçamento mais ajustado. A Assembleia não tem autonomia para mexer no valor da LOA. Essa é uma prerrogativa do governo do Estado. Então, se a gente entender que está subestimada, o que a Assembleia pode fazer é devolver. Vamos aguardar e assim que a gente tiver as explicações, a gente se posiciona melhor. Obrigado pelas informações. Eu quero chamar a sua atenção para 2 detalhes importantes nessa reportagem. E é interessante que Mato Grosso comece a acompanhar as ações que estão diretamente ligadas ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa, porque tudo isso reflete exatamente no comportamento daquilo que vai ser o Estado num todo. Quando fala subestimado, nós estamos falando de 30 bilhões de reais. 30 bilhões e 800 milhões de reais. Nós estamos falando de repasses bilionários, milionários também, né? Como é esse caso, por exemplo, aqui, né? Olha só, a Assembleia Legislativa, a confirmar esse valor de 30 bilhões e 800 milhões, através do repasse do 12º, vai ter um orçamento de 675 milhões. O Poder Judiciário é incrível. 2,2 bilhões de reais. Tribunal de Contas, 574 milhões. O Ministério Público, incrível, 733 milhões de reais. Defensoria Pública, 274,8 milhões de reais. E o Poder Executivo, o Governo do Estado, 26,3 bilhões. Na semana que vem, nós vamos entrar um pouco mais a fundo em cada repasse para cada poder aqui do Estado de Mato Grosso. Você vai entender um pouco mais esmiuçado o que representa isto e aonde isto vai ser aplicado, se vai ter sobra ou não, e se tiver sobra, o que fazer com a sobra. Nós vamos entrar nos detalhes, nos meandres de cada orçamento, de cada setor apresentado aí, que está inserido dentro do pacote dos 30,8 milhões de reais. Agora, quando fala, e aí é outra observação que eu chamo a sua atenção, quando fala dessa questão de estar superestimado ou não o orçamento previsto na lei orçamentária 2023, é porque tem uma discussão que está como pano de fundo aí, ninguém ainda viu. E aí você vai perguntar, então fala logo, Agnello, o que é? São as emendas parlamentares para o ano de 2023. É claro que as emendas parlamentares do ano de 2023, quanto maior, melhor. Quanto mais sobe o valor orçamentário do Estado, maior também vai ser o pacote das emendas parlamentares. Então, isso também passa a ser um ingrediente muito importante nesse momento dentro da Casa de Leis. Está todo mundo em cima disso, porque quanto maior o valor das emendas parlamentares, mais poder de articulação e de engajamento com o Estado de Mato Grosso cada deputado vai poder ter, principalmente para expandir o seu colégio eleitoral através de emendas. Claro que as emendas serão para algum tipo de benefício de algum município, mas os valores são importantes. Nós vamos entrar nisso também, não perca o programa da semana que vem, nós vamos trabalhar praticamente a semana inteira discutindo esta questão. Mato Grosso precisa saber o que é uma lei orçamentária anual, o que ela representa, o que está sendo feito com o dinheiro público, o que está sendo feito com o dinheiro através dos seus impostos. Nós vamos discutir isso no Passando a Limpo. Isso aqui foi só uma pitadinha para você ver o quanto este assunto é importante e não pode passar despercebido da população aqui do Estado de Mato Grosso. Tá bom? Obrigado pela sua participação e pela sua atenção.